Bora falar de Renato no Grêmio. O Renato Portaluppi, vocês sabem, o maior ídolo da história do Grêmio e que faz um trabalho atribulado em 2024. Eu vou colocar esse adjetivo, atribulado, atrapalhado, porque realmente ele é complicado até da gente analisar. Infelizmente o Renato hoje ele divide a torcida. A gente tem torcedores que entendem o Renato como uma figura na história, isso todo mundo coloca, né? Mas um cara importante ainda para estar no comando técnico, mesmo com todas as dificuldades que ele enfrentou. E tem uma parte da torcida que perdeu a paciência, que quer olhar para frente, que quer uma renovação, e que até, de certa forma, passa um pouco do ponto. Isso é uma leitura minha, uma análise minha. Porque o Renato ele tem que ser tratado diferente. Ele não tem que não ser criticado. Ele está sujeito à crítica também, especialmente no seu trabalho como técnico. Essa é a minha opinião. Mas eu acho que até a crítica ela tem que ser um pouco mais ponderada, na minha visão. E não tem problema nenhum, tá, gente? Quem discorda, quem concorda. Porque o Renato é uma figura diferente. E você não trata os desiguais de forma igual, né? O Renato ele é diferenciado. Ele nos deu os maiores títulos como jogador e técnico. Então, ele merece respeito, ele é uma estátua, ele merece respeito. E merece críticas quando o trabalho não é bom, tá tudo certo. Eu só acho que às vezes a galera passa do ponto, né? A galera que não viu o Renato jogar, e muita gente não viu, que não quer, que o torcedor é passional, né? Que, beleza, ele conquistou aqueles títulos ali como técnico em 2016, 2017, tem gente que até relativiza isso. Não, ele pegou um time pronto, não, o burro com sorte. Calma lá, né, gente? Calma lá. Ninguém se mantém no topo, ninguém constrói o que ele construiu apenas com sorte, né? Renato é um brilhante técnico de futebol que não faz um bom trabalho em 2024. Acho que esse é o ponto. Ele divide a torcida e nesse momento a gente tem os renatistas e os contra o Renato. E isso acho que é um problema até para o próprio Renato. Acho que o Renato, minha opinião, deveria seguir em frente até por isso. Para não manchar, né, a história tão linda que ele construiu nesse clube e segue construindo. Mas vamos lá, vamos direto ao assunto. O Renato ele faz um trabalho complicado esse ano por vários fatores, né? A enchente atrapalhou. Eu não posso tirar isso do contexto, não posso, porque o Grêmio foi muito prejudicado. E ele avisou antes de acontecer. Então, o Renato ele estava se cercando, ele já sabia. Não é que ele já sabia, mas é que, cara, era uma previsão muito fácil de acontecer. Cara, Grêmio e Inter vão sofrer. E o Inter até trocou de técnico e tal, e o Roger deu uma recuperadinha, e o Inter voltou bem antes ao Beira-Rio do que o Grêmio para a sua arena. O Grêmio voltou agora, cara. E se você olhar o segundo turno, mesmo com alguns tropeços aí, o Grêmio ainda está numa campanha interessante, porque voltou a jogar em casa. Mesmo com derrotas aí para Criciúma e Atlético Mineiro. O Grêmio melhorou porque melhora a logística, melhora a confiança, melhora a questão da concentração, a questão... Enfim, tudo melhorou a partir do Grêmio resolver o seu problema estrutural. E fosse isso o campeonato inteiro, eu duvido que o Grêmio estivesse nessa condição. Até porque a janela foi muito bem feita pela diretoria, essa última do meio do ano aí, com a Aravena, a Arezzo, que até não está tendo tanta oportunidade, mas tem qualidade, é um menino muito jovem, 20 anos, mas o Monsalve, né, o Bright White. Então, assim, foi uma ótima janela, o Grêmio estaria numa outra condição, isso é fato. Com o Renato. O Renato teria mais condições. E o Renato se desgastou muito, né? Começou a brigar com a imprensa, começou a brigar com a arbitragem, muitas vezes ele tem razão, mas ele tá fora do prumo. O Renato não está no seu normal. Isso é uma análise de quem acompanha o Renato no Grêmio há 14 anos. Com idas e vindas, ele treina o Grêmio há 14 anos. O Renato está cansado. E tem uma informação do meu amigo Leonardo Meneghetti, lá do Rio Grande do Sul, lá do Debate Raiz, de que o Renato teria confidenciado a algumas pessoas que ele queria uma pausa ao final do ano. Ele gostaria de fazer uma pausa de 4 a 5 meses, está cansado dos estaduais, inclusive, e que mesmo que ele não treinasse o Grêmio no começo do ano que vem, ele não treinaria outro clube também. É natural que o Renato ainda tenha um nome no futebol brasileiro, e se ele sair do Grêmio, ele vai ter proposta, isso é evidente. Algum clube vai tentar contratar o Renato, como já tentou, eu vou chegar lá, mas ele gostaria de pegar depois ali, sabe? Porque a dança dos técnicos faz com que na metade do ano os espaços, né, as oportunidades elas surjam, né? Inclusive na fase mais quente dos campeonatos. Eu vou contar um segredo para vocês, o Cuca faz isso há uns 8 anos aqui no futebol brasileiro. Ele chega no final do ano,
diz que quer ficar com a família, fica uns 3, 4 meses em casa, quando terminam os estaduais, vai começar o brasileiro, ele está no mercado, um clube vai lá e o contrata. Ele fica até o final do ano, chega no final do ano, todo mundo acha, às vezes até ganhando título, que ele vai renovar, ele volta para casa, fica com a família e depois na metade do ano volta. O Cuca tem feito isso constantemente nos últimos anos. O Roger, que disse que não pegava trabalho em meio de temporada, percebeu que ao pegar na metade da temporada, ele tinha um trabalho mais longevo, porque a expectativa do torcedor diminuía. Quando ele pega no começo da temporada, a expectativa é muito maior. Você cai no estadual, você já está queimado, você já é demitido. Quando você chega no meio, não foi você que montou aquele elenco, a tua expectativa está mais baixa, tudo que você conseguir é lucro. O Roger Machado já entendeu isso. E o Renato está mais ou menos nessa linha. Quer saber? Não vou me desgastar desde o início do ano no gauchão, com jogos aí, com a Libertadores ou Sul-Americana no meio dos jogos do gauchão e tal, vou ter que poupar aqui ali, se eu perder o gauchão eu sou um idiota, se eu cair na primeira fase da Libertadores eu sou um burro, então eu pego mais pra frente. Esse é o conceito que Renato teria confidenciado a algumas pessoas. Fui conversar com pessoas de dentro do Grêmio que me disseram o seguinte: eu não vejo no dia a dia esse cansaço do Renato, não vejo. E o Renato, ele como faz todos os anos, foi o que eu ouvi, tá, gente? Como ele faz todos os anos, a conversa ela não existiu muito clara entre Renato e dirigente, do sentido, vamos parar, vamos repensar, vamos até o final do ano e deu, e não sei o quê. Não houve essa definição. O que existe é uma preparação, é um planejamento que a diretoria já faz, caso o Renato não permaneça, porque essa é uma possibilidade. E aí tem até alguns movimentos, né, relacionados ao Luiz Felipe Scolari ser coordenador no ano que vem, que não vem por parte da direção, vem por pessoas ligadas ao Felipão, que dizem que ele gostaria muito de ser coordenador no Grêmio no ano que vem. Só que isso depende exclusivamente de uma não renovação do Renato. Renato e Filipão têm uma ótima relação. Os dois se entendem muito bem, os dois são ídolos, os dois estão numa prateleira altíssima. Para muitos, Renato é o maior jogador e Filipão é o maior treinador da história do Grêmio. O Renato tem a sua história como técnico também, mas estamos falando de maior jogador e maior técnico da história desse clube. E os dois entendem o tamanho de cada um. Mas uma pessoa de dentro do Grêmio me disse o seguinte: não vejo os dois trabalhando juntos. Porque não dá, né, gente? Não dá. O Felipão e o Renato são dois gigantes e, por consequência, centralizadores. O Renato toma suas decisões. O Felipão também gostaria de tomar as suas. Como que o Felipão vai coordenar um Renato? Isso não existe. Isso é excludente, eu digo para vocês. Então, se o Felipão foi contatado e o Felipão conversa com a diretoria para uma hipótese, para uma possibilidade de ser o coordenador no ano que vem, e inclusive ele indicar o novo treinador, é porque Renato não estaria mais aqui. Mas isso, repito, é uma precaução que a diretoria está tomando, porque ela não está confirmada. Não está confirmado que o Renato não segue o ano que vem. Existe essa informação, a gente está tentando ligar os pontos, tá, gente? Existe essa informação de que o Renato está cansado, de que o Renato gostaria de se ausentar do futebol, não é do Grêmio, no primeiro semestre do ano que vem, por exemplo, um período sabático, relaxando e tudo mais, e que o Felipão teria sido contatado para, quem sabe, vamos conversar e tudo mais. E o Felipão indicaria um técnico provavelmente mais maleável. O que é maleável? O Felipão já trabalhou com Paulo Turra, com Alberto Valentim, com profissionais que são muito inferiores na prateleira de técnico, né? Por quê? Porque aí você consegue, obviamente, né, moldar o profissional. O Felipão, um diretor técnico, e o outro profissional, né, atualizado, mais do dia a dia, que tem mais disposição. O Felipão é um homem de 72, 3 anos, né? Então, assim, ele tem uma experiência absurda, ele tem um discurso e a história dele fala por si, mas, né, tem o profissional ali que é quase um auxiliar, mas é o técnico, né, dando treinamento no dia a dia. Mais ou menos seria esse o modelo, né, para o ano que vem. Sem Renato. Tá, mas então tá certo que o Renato não fica? Então, o que eu ouvi de uma pessoa dentro do Grêmio não está definido isso, porque o ano passado isso quase aconteceu. O ano passado sai um pouco da curva, né, pelo fato de ter o Soares, mas o Grêmio definiu um pacto ali, faltando 10 rodadas, de que vamos lá, vamos tentar fazer o máximo número de pontos possíveis e vamos ver o que acontece. E o Grêmio quase foi campeão. Ok, tinha um fenômeno jogando no Grêmio. Mas
essa reta final do ano, ela empolgou o Renato. O Renato não tinha definido se ficava ou não, muita gente falava que ele poderia não ficar. O Grêmio termina quase batendo o campeão brasileiro. O Renato, acho que na última entrevista dá a entender que as férias dele seriam até maiores do que o normal e tal. Não tinha uma definição e o Renato renovou. Então, assim, a pessoa me disse o seguinte: Chico, não dá para cravar. Quando é Renato e Grêmio, não dá para cravar nada. Não dá para você dizer que não, ele tá cansado, ele vai descansar. Ele pode descansar 20 dias lá na praia e chegar no dia 31 de dezembro e falar assim, ele. E aí também me disseram o seguinte, a frase que eu ouvi foi muito louca, porque foi assim, cara, se o Renato chegar no final do ano e ele decidir que ele quer ficar, ele fica. Ou seja, o Renato, com essa diretoria, o Renato tem uma... Como eu direi isso de forma delicada, assim? Ele tem uma... Cara, ele tem um domínio, assim, né? Ele tem um tamanho muito grande. E vamos lá, tem um crédito dessas pessoas que acreditam no Renato, no trabalho do Renato. Então, o Renato só sai do Grêmio se ele quiser. Esse é o primeiro ponto. O presidente Alberto Guerra não vai comunicar ao Renato da sua não renovação, do seu não desligamento. Pode ser que eles entrem num comum acordo, mas isso vai partir do Renato também, para uma não renovação. Porque se o Renato disser, eu acho que eu estou motivado aí para mais um ano de trabalho, acabou, esquece. Assinatura no papel e nota no site. O Renato fica mais um ano. Então, vai depender do Renato. Por enquanto, o que sabemos é que o Renato, e isso é nítido nas entrevistas, que ele está cansado, que ele está desgastado. Essa pessoa até me disse, não, eu não vejo ele no dia a dia cansado, vejo ele motivado para essa reta final. Eu estou percebendo daqui que ele está cansado. Ele está de saco cheio, ele não aguenta mais. Então, a tendência é essa. Agora, se o Renato chegar no final do ano e disser que quer ficar, ele fica. Então, esse movimento com o Felipão, sondagens com... não foi uma sondagem com o José Peseiro, aí, o português, foi um oferecimento que veio de lá. Tipo, que tal? E o Grêmio nem levou adiante. O Tite, a galera começou a especular, mas não houve contato, não houve sondagem. O Tite, naturalmente, ele é atribuído ao Grêmio pela relação que ele tem há muitos anos, por estar livre no mercado. Então, natural. Mas tudo isso vai acontecer se o Renato não ficar. E nem isso está confirmado. Então, assim, existe um esfriamento nesse momento, do tipo, vamos até o final, chegando no final da temporada a gente decide o que fazer. É mais ou menos o que foi feito sempre em todos os anos de Renato. E quem vai decidir, mais uma vez, se fica ou não é a diretoria, é o Renato. O que vocês acham que vai acontecer? Eu não estou dizendo o que vocês querem, não estou perguntando o que vocês querem, porque eu sei que muitos aqui não querem o Renato. Já vão mandar o Renato embora e tá tudo. Eu acho que o Renato devia seguir a sua vida. Já dei minha opinião. O Renato é um ídolo, eu amo o Renato. Critiquei ele muito esse ano, porque ele realmente teve escolhas equivocadas, que até nem tem a ver com a enchente, com o problema, porque eu acho que ele saiu um pouco da casa. Eu acho, é minha opinião. E acho que ele precisa realmente de um refresco. E depois treinar outro clube, e seguir a sua vida. E daqui a pouco, se ele voltar para o Grêmio ali na frente, pode acontecer. O Renato e o Grêmio sempre terão uma relação próxima, não tem jeito, gente. Nesse momento, eu acho que seria o melhor a fazer. Mas não somos nós que temos a caneta. Quem está lá é que tem que resolver. E quem vai resolver, na verdade, é o técnico. Eu quero saber de vocês. O que vocês acham que vai acontecer? O Renato vai pedir o boné mesmo? Ou ele vai... quer saber? Vou ficar mais um ano aí, eu quero treinar a seleção brasileira, de repente ele chega na Copa, o Dorival está balançando, não sei. Tem contato aí, sondagem do Corinthians, mas para metade do ano, antes do Ramon, né, que foi feito, então daqui a pouco pode acontecer de novo, se ele ficar livre no mercado. Fluminense é um clube onde ele tem história também, o Mano Menezes está balançando lá, porque o Fluminense também está correndo risco de rebaixamento, e a gente sabe que o Mano Menezes foi contratado meio para bombeiro, né, para salvar o Fluminense de um problema, e daqui a pouco não consegue, sei lá. São clubes que já estão sendo atribuídos ao Renato no ano que vem. E o próprio Cruzeiro, que não rolou, porque o Fernando Seabra não aguentou o tranco, né? E o Alexandre Matos, que queria o Renato, eu banco isso, mantenho isso, não pôde perder tempo e contratou o Fernando Diniz. Senão seria o Renato, sim. Ele tem mercado.